Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já no 22º domingo do tempo comum e o texto do Evangelho da missa de hoje faz parte do capítulo 7º do Evangelho segundo São Marcos. Diz-nos o evangelista que reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, em observância das tradições dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, e quando vêm da praça pública, não comem sem se purificar, e praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e os leitos, os fariseus e os escribas interrogaram-nos: porque não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ele respondeu-lhes: com razão, Isaías profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Pondo de lado o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens. O texto continua, mas este começo já nos dá motivo para este tempo de oração, em que recordamos uma verdade da nossa fé. Sabemos que a Sagrada Revelação foi feita por duas vias. Por um lado, a Sagrada Escritura, que para nós é a Palavra de Deus. Por isso não faz sentido, como agora há pouco tempo aconteceu no nosso país, a propósito de uma leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, dizer que está ultrapassado a Sagrada Escritura ou que não está atualizado ou que era preciso. Não faz sentido, a palavra de Deus é sempre atual, é uma palavra perene, é a palavra da salvação. Não é só através da Escritura que Deus se revelou, também se revelou através da Sagrada Tradição, que são aqueles preceitos que Nosso Senhor não quis que ficassem escritos expressamente na Bíblia, mas que também foram por ele ensinados, e por ele e pelos apóstolos, e fazem parte também da revelação. Dizemos até que a tradição e a escritura se exigem e se complementam. Por exemplo, é pela tradição que nós sabemos quais os livros que fazem parte da Bíblia. Senão não teríamos nenhuma fonte para saber quais as fontes bíblicas, quais os livros que fazem parte da Sagrada Escritura. E é também através da Sagrada Tradição que conhecemos não apenas coisas que não constam na Bíblia, mas também conhecemos como interpretar o próprio texto da Bíblia, uma vez que nem sempre a leitura é suficientemente esclarecedora daquilo que o Senhor quer para nós. Por exemplo, dos 7 sacramentos que Nosso Senhor instituiu, alguns estão claramente transcritos na Sagrada Escritura, como por exemplo o batismo ou a Eucaristia, mas há outros sacramentos que não estão referidos, como o sacramento do matrimónio, ou o sacramento da ordem, ou o sacramento da confirmação, ou alguns até só em alguma epístola, como acontece com o sacramento da unção dos doentes. Mas desde sempre na Igreja se administraram estes 7 sacramentos e desde sempre na Igreja se teve a consciência de que estes sacramentos não eram uma invenção dos homens, nem sequer uma invenção da Igreja, mas que era algo criado, algo que nos foi dado pelo próprio Cristo. Também sabemos outras coisas que também vêm da Sagrada Tradição e que são importantes também, por exemplo, o fato de Jesus não ter admitido nenhuma mulher ao sacerdócio. Podia tê-lo feito. Nossa Senhora era a pessoa mais digna de receber esta graça e com ela outras santas mulheres, como Santa Maria Madalena, ou Santa Marta, ou Santa Maria, e outras que foram fiéis a Jesus até na hora da morte, quando os apóstolos fugiram.
Mas não, Nosso Senhor quis que o sacerdócio ministerial fosse apenas transmitido aos varões, e assim se mantém na Igreja Católica, porque essa é a sagrada tradição. Tradição é uma palavra que vem de entrega, e daí que, curiosamente, tradição e traição são, de certo modo, palavras sinónimas. Aquele que trai alguém é aquele que o entrega, e a tradição é aquilo que nos foi entregue pelos nossos antepassados. Até por isso os italianos utilizam uma expressão curiosa, tradutori traditori. Às vezes o tradutor é um traidor quando não respeita o texto original e quando ao traduzi-lo altera o seu significado. Por isso também nós na Igreja temos muito cuidado com as traduções da Sagrada Escritura, devem ser sempre traduções autorizadas, traduções que sejam fiéis ao original. Por exemplo, os muçulmanos têm um livro para eles sagrado, o Corão, e não permitem sequer que seja traduzido, nem sequer adaptado ao árabe moderno. Para quê? Para que não haja o perigo de alterar o sentido original de nenhuma das palavras desse livro, que é a fonte da sua religião. Nós cristãos não fazemos assim, permitimos que a Bíblia seja traduzida, sempre foi e convém que continue a ser, mas só a autoridade suprema da Igreja, só o Papa, pode autorizar essas traduções, que por isso, uma vez traduzido o missal ou traduzida a Sagrada Escritura, deve ser enviada para Roma para que a Santa Sé confirme que aquela tradução não é uma traição, que aquela tradução corresponde àquilo que é o texto original. Sabemos que nestes últimos tempos tem-se falado muito também da tradição na Igreja, sobretudo em relação à liturgia. De facto, a liturgia está sempre em evolução, na medida em que, por exemplo, nos primeiros tempos, os cristãos celebravam na língua de Jesus, em aramaico, depois passaram a fazê-lo em grego, e por isso também ainda hoje existem expressões na liturgia que são gregas, como o Kyrie eleison, que quer dizer Senhor, tem piedade de nós. Depois passou-se para o latim, porque era a língua comum no Império Romano, e praticamente só havia cristãos dentro dos limites do Império. E depois manteve-se o latim, porque quando surgiram as novas línguas, de facto o latim continuava a ser uma língua comum a todas essas novas nações, a todos aqueles que falavam as línguas românicas. E daí que ainda hoje também o latim seja uma língua comum a todos os cristãos, e seja até a língua oficial da Igreja. Por isso, até, por exemplo, os documentos do Concílio Vaticano II estão escritos em latim. A sua versão autêntica, oficial, é em latim. Por isso, muitas vezes, são citados pelas suas primeiras palavras em latim, como Lumen Gentium ou Gaudium et Spes. Estes são os títulos dessas constituições que se dizem em latim, porque é em latim que está escrito o texto original. E sabemos que em relação à tradição tem que haver alguma fidelidade em relação aos princípios irreformáveis da vida da Igreja e da sua liturgia, mas também pode haver alguma evolução, desde que seja uma evolução, por assim dizer, na continuidade. Não se trata de que um novo Papa cria uma liturgia completamente original, isso não faria sentido, nunca nenhum Papa o fez. Os Papas o que foram fazer foi pequenas acomodações, pequenas alterações, para tornar mais claro, mais explícito o sentido daquilo que a Igreja sempre rezou, daquilo que na Igreja sempre se disse. Por isso alguém disse que a tradição é a fé viva dos mortos, enquanto o tradicionalismo a fé morta dos vivos. Não nos podemos agarrar a uma coisa e pretender que essa coisa tenha que permanecer inalterada para sempre daquela forma. Nunca foi assim. Temos que admitir a possibilidade de que, em aspectos acidentais, a nossa liturgia possa, de algum modo, evoluir. Sabemos que Nosso Senhor dá um critério, diz o pai de família que do seu tesouro tira
coisas novas e velhas. Assim é a liturgia da Igreja. Nem tudo o que é antigo é mau, como nem tudo o que é antigo é bom. E também nem tudo o que é moderno é bom, nem tudo o que é moderno é mau. Há coisas antigas que são boas e que se devem manter. Há coisas antigas que não são tão boas e se podem reformar. E o mesmo se diga das coisas modernas. E qual deve ser o critério? O critério deve ser sempre seguir aquilo que o Papa nos indica. Quando estamos unidos ao Santo Padre, sabemos que fizemos a opção certa, que estamos no caminho correto. Por isso dizia São José Maria que devíamos estar todos com Pedro para ir a Jesus por Maria. Vamos fazer desta ejaculatória a nossa oração deste dia do Senhor, precisamente para que a liturgia seja não um campo de batalha entre os cristãos, não o pomo da sua discórdia, mas, pelo contrário, a liturgia seja aquilo que cimenta a nossa unidade no louvor a Deus e no serviço aos nossos irmãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.